Fala, pequeno investidor, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o relatório gerencial do fundo imobiliário CPTS11. Ele é um fundo imobiliário do tipo de papel de longa data aí na Bolsa de Valores, desde 2014, e tem quase 2,5 bilhões de reais de patrimônio, um gigante aí do mercado de fundos imobiliários. Além disso, ele pagou um dividend yield dos últimos 12 meses fantásticos de quase 13%, 12,8% para ser mais preciso. E aí então, se você considerasse aí ter R$1.000 investidos nesse fundo imobiliário, a pessoa teria recebido quase R$130 de dividend yield. Esse fundo pode ser uma excelente opção para quem busca proteger o patrimônio contra a inflação. A gente vai entender o porquê disso melhor conforme a gente passar pelo relatório. Beleza? Então fica ligado nesse vídeo aqui que você vai sair craque entendendo tudo sobre esse fundo imobiliário. Esse, sem dúvida, deve ser um dos melhores relatórios gerenciais que você vai encontrar aí no mercado de fundos imobiliários. Bora dar uma olhada nele aqui que você vai entender porquê disso. Então, falando um pouco sobre o fundo imobiliário, né, a gente consegue ter aqui logo na primeira página alguns dados introdutórios, então principalmente aqui quando que iniciou, quem que é o administrador, isso é muito importante. O BTG tem uma longa história aí de administração de fundos imobiliários e a gente consegue ter acesso à taxa de administração e gestão que é cobrado, 1,05% do valor de mercado. Para você ter uma referência, normalmente fundos de papel costumam ter, né, uma taxa um pouco maior, e esse daqui é um fundo de papel, e você consegue encontrar fundos aí com taxas de até 1,2%. Então 1,05% parece estar dentro da média do mercado, até um pouco mais atrativo do que os principais aí competidores e concorrentes desse segmento. O valor de mercado que foi fechado nesse mês de análise foi em R$ 97,95 a cota, levemente acima do valor patrimonial, que está em R$ 93,69. Como a gente falou, né, o dividend yield dos últimos 12 meses de 12,5%, então um dividend yield bem forte. Esse é um fundo imobiliário de 129 mil cotistas, então um número bem relevante também. E o último rendimento desse fundo, referente ao relatório aqui, foi de R$ 1,01. Se a gente considerasse esse R$ 1,01 e anualizasse esse dividendo, seria um dividend yield de 12,37%. E agora no começo o gestor comenta sobre o objetivo desse fundo imobiliário e faz alguns comentários macro da economia. Isso não é muito comum, olha que bacana. O objetivo desse fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas através de aquisição de ativos de origem imobiliária. Então a gente vai ver que ele é um fundo aí majoritariamente de papel. E logo abaixo ele vem um resumo de comentários do que vai ser apresentado nesse relatório. Cara, é muito bacana esse resumo. Ele conta aqui como é que foram as movimentações de carteira. Então ele vai falar aqui que comprou 470 milhões de reais em CRIs. Qual é a taxa média de compra? Deixa eu dar um zoom aqui. Além disso, ele comenta aqui sobre a liquidez do fundo, as alocações. Vamos dar uma olhada direto no relatório, porque a gente vai ver todos esses pontos de destaque. Aqui no começo ele fala sobre a questão macro da economia. Eu recomendo demais que você leia esses comentários do gestor, inclusive que você leia aí todos os meses, porque ele dá um overview bem bacana do que está acontecendo na economia. Depois, no começo aqui do relatório, ele fala sobre macro indústria do fundo imobiliário. Então ele comenta qual que é o patamar de investidores. A gente tem mais de 1,5 milhão de investidores e não para de crescer, o que é muito bacana. Afinal de contas, os investidores como um todo, ainda que o mercado não esteja positivo nesse momento, estão acreditando que fundo imobiliário é uma excelente forma de gerar riqueza para nós, né, investidores e cotistas. E ele mostra aqui o que a gente acaba comentando sempre, né, eu já comentei em vários dos nossos vídeos, que historicamente o IFIX se mostrou menos volátil do que o Ibovespa. Então, nesses momentos de crise e de instabilidade, no geral, fundos imobiliários sofrem menos, sobe e desce do que as ações na Bolsa de Valores. Vamos olhar agora a distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. Então, considerando essa distribuição, né, do último mês, isso equivale a 252% do CDI, já imaginando, né, que o CDI, que é a renda fixa, tem incidência de imposto de renda, enquanto que fundos imobiliários não. 252% do CDI é fantástico, né? A gente está falando de um retorno mais de 2,5 vezes o que você teria na renda fixa, então é um retorno bem agressivo, considerando aí fundos imobiliários que são investimento de, no geral, menor risco do que ações,
ainda que tenha um pouco mais risco do que renda fixa. E essa comparação aqui ano a ano, a gente pode ver que no ano de 2020, a gente teve aqui uma distribuição de 9,06%, enquanto que o CDI rendeu 2,21%. Apenas é lógico que esse número vai crescer agora em 2021, porque a gente tem subido, né? O Brasil tem subido bem rápido a taxa básica de juros. Ele conta também um histórico de ofertas, né, de emissões, então esse fundo imobiliário já fez 10 emissões, sendo que a última foi em maio de 2021, então já faz um tempinho desde a última. Ele conta aqui o histórico de preço de emissão, considerando a cota e os custos, e aí ele vai contando aqui quanto que ele captou em cada uma dessas emissões, até chegar no valor aí de 2,5 bilhões de patrimônio. Vamos olhar aqui embaixo a rentabilidade, que essa parte aqui todo mundo gosta, né? Então esse é um fundo imobiliário que desde o começo ele rendeu aí 163%, e comparado, né, a outros índices, a gente pode ver que ele deu um banho de retorno. Vou até baixar aqui para a gente conseguir ver melhor o gráfico. Então ele teve 163% de retorno considerando o rendimento das cotas mais os proventos pagos nesse período. O CDI teve um rendimento de 77%, o IFIX, que é o índice dos maiores fundos imobiliários, 91%, e a inflação 52%. Ou seja, deu um banho aqui em todos os índices referência para quem investiu nesse fundo imobiliário lá desde o começo. E a gente pode ver que depois aqui, né, do primeiro lockdown da pandemia, ele caiu, obviamente, né, junto com todos os índices, mas ele acabou se destacando e entregando retornos fantásticos aos acionistas, conseguindo descolar bastante desses outros índices. Isso se dá principalmente porque grande parte dos papéis, dos CRIs, estão atrelados aqui a índices de inflação. A gente vai ver isso daqui a pouco no detalhe. Esses índices são o IPCA e o IGPM. E o IPCA e o IGPM nos últimos meses, aí, talvez um pouco mais de um ano, subiram muito forte. Então isso tudo contribuiu bastante para esse retorno aqui, para esse rendimento que o fundo imobiliário teve. Outro ponto de destaque aqui do relatório foram as movimentações de carteira no mês de outubro. Então a gente pode ver aqui quais foram, né, as principais compras, quais são os índices. Você pode ver que são todos os índices aqui, ó, IPCA mais uma taxa de prêmio. E aí aqui ele te fala, né, ele conta pra gente qual que é esse prêmio. Então na média a gente está falando de IPCA mais 6%. Cara, se a gente está falando de inflação a 10, 11%, com um prêmio de 6%, a gente está falando de 16, 17% aí de retorno nesses papéis, o que é bem forte, bem agressivo. E aí ele também traz aqui, né, essa configuração da onde que foi a maior concentração de compras. A gente pode ver que foi esse CRI aqui, GTIS Habitasec. Provavelmente a gente consegue encontrar ali mais no final do relatório o que é esse CRI exatamente, tá? Mas ele concentrou 45% do volume de compra neste CRI, com um retorno de IPCA mais 5,93%. E logo abaixo ele fala também das vendas que ele executou. Então a gente pode ver que ele comprou 470 milhões de reais e vendeu 279 milhões, então ele fez mais compras aí em valor do que venda. E os títulos que ele comprou tiveram aí um prêmio de 6,13%, IPCA mais 6,13%, e os de venda em 5,84%. Então parece que é um bom sinal. Ele fez compras aí de novos papéis com retornos mais atrativos. E além disso, esse também é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então ele conta aqui quais foram as principais movimentações de compra e de venda em quais fundos que ele alocou. O que é bem bacana aqui é o seguinte: parte desses fundos imobiliários, talvez você veja o ticker, né? Você vai ver o código e você não vai reconhecer. Por quê? Existem fundos imobiliários que não são abertos para todos os investidores. São abertos apenas para investidores ou qualificados, que são aqueles investidores com patrimônio aí maior, ou ainda para investidores institucionais, como, por exemplo, um fundo imobiliário, como o CPTS. Então, esses fundos imobiliários, que a gente às vezes não é muito familiarizado com o código, são interessantes porque nós não conseguimos acessá-los, porém, um fundo como o CPTS da vida consegue. E ele consegue, às vezes, encontrar aí fundos que tenham retornos mais atrativos ainda e gera mais dinheiro e mais retorno para quem é cotista dele. Beleza, agora vamos dar uma olhada aqui na DRE de como que foi o mês. Então a gente pode ver aqui, ó, falando em receita, no mês de outubro, que foi o último fechado até esse momento,
esse fundo imobiliário entregou 30 milhões e meio de receita e a composição foram 286 mil reais em renda fixa, então aquele valor mais baixo que provavelmente está num caixa de mais segurança, 6 milhões e 700 mil de rendimento dos CRIs, que é a principal estratégia. Ele teve também mais 6 milhões e 700 praticamente de ganhos de capital em CRIs, então negociações aí de certificados de recebíveis que ele fez no mês, de compra e venda, como a gente viu agora há pouco. Tem também mais 6 milhões e meio de rendimentos de outros fundos imobiliários, então são dividendos de outros fundos imobiliários que ele investe, e mais 10 milhões e 200 mil reais de ganhos de capital de fundos imobiliários, então essas negociações de FIIs que ele fez. Isso tudo totalizou os 30 milhões e meio. Quando a gente fala de despesa, são aqui descontados 232 mil, quase 233 mil de taxa de administração, quase 2 milhões de taxa de gestão, impostos, obviamente, e depois tem algumas outras despesas aqui de financiamento e outras despesas, são valores bem baixos, que ele acabou consolidando aqui nessas duas linhas. O total de despesa, portanto, né, foram os 4 milhões e meio. Quando a gente olha para o resultado líquido do fundo imobiliário, a gente teve 26 milhões de reais de resultado, o que representou R$ 1,01 por cota. Deu para ver? Não é nenhum bicho de 7 cabeças aqui fazer uma leitura dessa DRE. Isso é muito parecido entre todos os fundos imobiliários. Um ponto que eu quero que você preste bastante atenção aqui é o seguinte. Ele teve um resultado de 26 milhões e 56 mil, que representou R$ 1,01, e ele distribuiu 26 milhões e 39 mil, praticamente R$ 1,01. Então ele distribuiu aí quase que o resultado dele inteiro do mês. Isso varia, tá, de mês a mês. Se você olhar aqui no histórico, você pode ver que em determinados momentos tem algum descolamento. Aqui, ó, por exemplo, no mês de agosto, o resultado do fundo desse mês foi de 91 centavos, mas ele distribuiu R$ 1. Provavelmente foram, né, resultados acumulados de meses passados. Ó. Junho ele teve um resultado de R$ 1,18 por cota, mas ele só distribuiu R$ 1 também. Então esse excedente de resultado do mês de junho, parte dele foi distribuído aqui no mês de agosto. Isso é comum nos fundos imobiliários, principalmente de papel. O gestor ele tenta manter ao longo dos meses uma distribuição mais equilibrada, uma distribuição aí mais homogênea, para não ficar esse sobe e desce de distribuição todos os meses. Então, quando em um determinado mês ele tem um retorno mais alto, ele acaba guardando esse valor, né, como se fosse aí um resultado no caixa, e aí em determinado momento, se ele tiver um mês com resultado abaixo do que ele vinha distribuindo, do que ele gostaria de distribuir, ele pega aquele excedente que ele guardou e recompõe essa distribuição. Show, né? Bem interessante essa estratégia que os gestores acabam fazendo. E aí a gente pode ver aqui no final, ó, justamente sobre isso, que no mês de outubro ele ainda ficou com um resultado, ele tem um resultado acumulado de 1 centavo por cota a ser distribuído em algum momento. São esses 211 mil reais aqui. Além disso, ele mostra de forma gráfica como que foi essa quebra, essa composição. Aqui eu vou passar mais rápido, mas a gente consegue ver como que cada um dos negócios desse fundo imobiliário, das receitas, contribuíram, né? Então, ganhos de capital contribuiu com 40 centavos para o resultado da cota. A gente teve aqui ganhos de capital, rendimentos de FII, 26 centavos. Também 26 centavos com ganhos de capital de CRI. Também 26 centavos com rendimentos de CRIs. E finalmente, entre parênteses aqui, no valor abaixo do eixo, 18 centavos de despesa. Então esse valor aqui em parênteses significa que ele está descontando de toda essa receita. Isso daqui entregou no final R$ 1,01 por cota. Vamos dar uma olhada agora como é que está a negociação desse fundo imobiliário. Você pode ver, ó, que o crescimento do fundo imobiliário acompanha muito o crescimento do mercado como um todo. Olha só o volume de negociações, como era bem pequenininho em 2014 e agora em 2020, né, bateu quase 2 milhões de reais. Então, fantástico, né? A gente pode ver que realmente o mercado como um todo cresceu, ainda que neste ano especificamente a gente tenha tido um pico de negociação ali pouco antes do meio do ano e depois a gente vê uma queda de negociação. Isso, na verdade, é um reflexo desse dinheiro, desses investimentos, dessa liquidez que acabou saindo do mercado de renda variável e migrando para outros tipos de investimento ou sendo resgatado pelos investidores. E o número de cotistas cresceu bastante também. Ó. 2021, como a gente viu, superou a casa dos 120 mil cotistas. E é muito bacana que, ainda que a gente tenha esse mercado
de renda variável nesse momento com um pouco mais de volatilidade, né, sentindo mais essa crise, o número de cotistas não para de crescer. Outubro de 2021 a gente segue com o maior número de cotistas até agora. Isso é ótimo, quer dizer que a galera, você, eu e principalmente os outros investidores, pessoas físicas, a gente continua acreditando que fundos imobiliários são um excelente tipo de investimento aí para o longo prazo, para a geração de renda passiva. Vamos olhar agora como é que está a alocação por ativo desse fundo. A gente pode ver que 41% da alocação dele estava em outros fundos imobiliários e depois os demais segmentos, ele tem mais exposição em segmento de shopping, 23%, seguido por logístico ou industrial, né, quase 18%, e depois aqui menos de 10% a gente vê varejo, mercado comercial como um todo, então lajes corporativas e assim por diante, né, podem ser também investimentos relacionados a lojas, pontos físicos comerciais. Depois tem educacional, um pouco de dinheiro em caixa, né, liquidez, e bem pouquinho aqui em residencial. E depois, por último, ele conta pra gente quais são essas principais exposições versus o valor do patrimônio líquido. Vamos dar uma olhada agora no indexador, nessas taxas. Como 41% está em fundos imobiliários, então o indexador aqui, obviamente, não dá para medir. Mas quando a gente fala dos CRIs, né, dos papéis, a gente tem 57% praticamente aqui em IPCA mais 6%. Ótimo sinal, nos protege contra a inflação. A maior parte do fundo imobiliário vai proteger, dado que o papel, né, tem aí inflação mais um prêmio. Depois a gente tem um pouquinho aqui de CDI, 1,8% mais o CDI e por último uma grana em caixa. Ponto importante aqui sobre o CDI, tá? De novo, o CDI está atrelado à taxa básica de juros, a Selic. Quando a gente tem uma tendência de alta da Selic, que é o que está acontecendo nesse momento, aqueles papéis que estão atrelados ao CDI tendem a começar a ficar mais atrativos. Quando a gente sobe, né, quando o mercado, né, a economia do país sobe a taxa Selic, normalmente ela faz isso para diminuir e controlar a inflação. Isso quer dizer que pode acontecer no médio e longo prazo a gente começar a ver aí retornos atrelados à inflação perdendo atratividade e retornos atrelados ao CDI ganhando atratividade. Fundos imobiliários que tenham mais papéis atrelados ao CDI, neste cenário específico que eu acabei de comentar, podem se beneficiar mais do que fundos imobiliários que estejam só atrelados e principalmente atrelados à inflação. Beleza? Ficou aqui então essa explicação para você entender também as características dos pontos fortes e fracos de cada um dos fundos imobiliários e também do CPTS-11. Bom, a gente chega agora aqui no próximo passo, quando a gente olha um detalhamento da carteira desse fundo. Então, como a gente acabou de ver lá em cima, né, tem ranqueado aqui da maior exposição para menor exposição, a gente consegue ver a taxa média de alocação de cada um desses papéis e a gente consegue ver também aqui no final como é que fica essa taxa nominal. A gente pode ver que uma taxa acima aí de quase 14%, bastante acima de outros investimentos que a gente tem encontrado, Tesouro Direto, né, que a gente pega um pré-fixado de 12%, ou ainda quando a gente encontra uma inflação mais 4%, mais 5%. E depois aqui mais abaixo, ele faz o detalhamento para cada um desses segmentos. Então, comercial, logística industrial, varejo e assim por diante. Tá? Não vou passar em todos aqui, depois você consegue acessar esse relatório. Agora eu quero te mostrar sobre os contratos desse fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada aqui, que isso é importante você saber. A gente pode ver que 64%, né, da exposição desse fundo imobiliário está em contratos atípicos e 21%, quase 22% em contratos típicos. Contratos atípicos normalmente são contratos que têm uma maior tempo de vencimento, então eles dão mais previsibilidade para todo mundo, inclusive para os cotistas. E além disso, eles possuem eventualmente multas contratuais mais agressivas, mais altas, o que também protege os cotistas nesse caso, né, e o fundo imobiliário. Portanto, são mais atrativos, dão uma segurança maior. Já os contratos típicos, eles possuem multas menores e além disso eles têm uma duração, né, um tempo médio de duração também menor do que os contratos atípicos. Então a gente pode ver que aqui o CPTS-11 tem uma exposição em mais contratos atípicos. Para fechar esse ponto aqui no final, a gente consegue ver exatamente o detalhamento de cada um desses investimentos. Então,
Isso aqui é muito bacana para você conseguir ver qual que é a qualidade desse fundo, desse CRI. O devedor aqui nesse caso é o GTIS Logística, taxa de emissão IPCA mais 5,93. Né, a gente pode ver que o rating, né, é um duplo A, então é um CRI de baixo risco. Lembrando que quanto mais As, melhor, quer dizer que menor é o risco desse imóvel, desse CRI e assim por diante. E esse LTV aqui, a gente consegue ver esse 42,8, ele significa que este CRI, na verdade, ele representa 41,8% do total da dívida, do total do investimento desse galpão logístico. Então, quanto mais alto esse percentual, mais exposto naquela obra, naquele fundo, naquele galpão, naquele qualquer coisa, o CPTS 11 nesse caso, ou qualquer outro fundo imobiliário, está exposto. E aí, gostou desse vídeo? Você investe nesse fundo imobiliário? Conta para mim aqui nos comentários e já aproveita para pedir qual outro fundo você gostaria que eu fizesse a análise e comentasse aqui para você. Um grande abraço e até a próxima.